Queridos irmãos, o nosso Saravá Fraterno, 108º episódio do projeto Conversa Franca de Umbanda e o 48º falando sobre mediunidade no terreiro. E hoje vamos para o 12º episódio falando sobre esse tema fantástico, maravilhoso, que nos apaixona, que é a musicalidade na Umbanda. E nós prometemos a vocês que íamos fazer algo inédito dentro desse tema ligado aos sons que são utilizados dentro dos terreiros. Nós íamos dar para vocês aquelas dicas que os ogãs precisam, para exatamente levar as giras de cada uma das falanges de Umbanda. É claro que as falanges que são utilizadas, por exemplo, aqui no Templo Estrela do Oriente, E hoje falaremos sobre a gira de pretos velhos, tão bacana, gente? Os nossos vovôs, as nossas vovós, os nossos titios, as nossas titias, Então eu começo dizendo para vocês que primeiro que é uma sessão apaixonante, Porque o preto velho, ele tem aquela característica, de acolhimento, de humildade, de simplicidade, de amor incondicional, não é assim? Então é uma sessão, gente, que os toques dos atabaques, pelo menos aqui no Templo Estrela do Oriente, eles são assim bem cadenciados, entendeu? A gente não tem pressa, nada de correr, entendeu? É aquela cadência bem gostosa que faz a gente querer dançar para as almas, Que nos apaixona verdadeiramente, E aí como é que a gente faz? Como é que é o rito dessa sessão? Primeira coisa que a gente faz é cantar para as almas. Mas vem cá, uma pergunta que de vez em quando fazem para a gente. Luiz, falange dos pretos velhos e das pretas velhas, falange das almas. Explica para a gente aí o que é isso? Qual é a relação de pretos velhos com almas? Vamos lá, gente. Veja bem, em primeiro lugar é importante dizer que isso é a nossa visão doutrinária e são as recomendações, as orientações que os espíritos amigos nos trazem, O que acontece? Reparem que praticamente todos os cemitérios, eles têm ali um grande ponto de força, entre outros, que é exatamente o Cruzeiro das Almas. O que é o Cruzeiro das Almas? Cruzeiro das Almas, eu já expliquei isso em outros vídeos do projeto Conversa Franca de Umbanda. Ele é um grande portal magístico, espiritual, por onde entram os espíritos que acabam de desencarnar. Nós sabemos que o espírito, quando está ainda encarnado, ele tem o nome de alma, Que é a ligação do encarnado com o espiritual, não é isso? Então aquele espírito chama-se alma. Quando ele acaba de desencarnar, ele ainda tem muito arraigado, apegado os resquícios da matéria. Então, é praticamente ainda as almas recém-desencarnadas. E essas almas, vamos assim dizer, em virtude da realidade humana, desses seres humanos que estão desligados de um Deus, são leigos, vivem excessivamente a materialidade, essas almas, elas estão perdidas, elas não sabem o que aconteceu com elas, muito menos sobre a nova dimensão da qual elas farão parte em breve, Então, a falange de pretos e pretas velhas tem um trabalho fundamental. Imagine, gente, nesse momento de pandemia, acho que pretos e pretas velhas estão até fazendo hora extra, não é verdade? Então, gente,
Eles têm um trabalho maravilhoso de acolher essas almas, de fazer entender que a vida continua mesmo na outra dimensão, que os seus familiares encarnados continuarão também sendo acolhidos pela misericórdia divina, uma série de realidades que para cada um desses espíritos é necessário passar nesse momento, inclusive no próprio túnel vibratório, sobre o qual também já falamos em outros vídeos. Nós mencionamos que o túnel vibratório, isso inclusive está presente em algumas outras tradições, por exemplo, no budismo tibetano, no livro dos mortos tibetano, falando sobre o Bodh, B-O-D-H, que é o período de 49 dias ao tempo da Terra, onde os espíritos desencarnados recebem todo o acolhimento de várias falanges, né, que são espíritos com a sua respectiva roupagem fluídica e que através deles esses espíritos recém-desencarnados vão tendo a orientação até se aperceberem da nova realidade da qual eles fazem parte. Muito bem, e aí os pretos e pretas velhas têm um papel preponderante, fundamental nesse processo, tá certo? Então daí a relação de almas com pretos e pretas velhas. Então depois que a gente canta para as almas, né, o principal é aquele ponto, né? Oi, dai-lhes força, Jesus de Nazaré, oi, dai-lhes forças para vir trabalhar, mas dizem que a Umbanda tem mironga, se tem mironga, Catarina tem gongá. E aí depois a gente entra, eu adorei as almas. A partir daí a gente canta para a entidade dirigente da gira, do terreiro. No caso do Templo Estrela do Oriente, a nossa querida vovó Catarina das Almas, né? Ela traz a sua rosa branca e também traz a luz de Oxalá. Salve a velha Catarina, que chegou para trabalhar. Salve a velha Catarina, que chegou neste gongá. Então esse é o ponto de chegada da entidade dirigente da gira. E aí nós vamos, depois disso, intercalando preto velho, preta velha, pontos de chamada, né, dessa falange maravilhosa. E a gente não pode esquecer que são exatamente os pretos velhos que nos trazem os grandes ensinamentos de Aruanda para a construção no plano físico de nossa querida Umbanda. E aí lembramos que nos próximos episódios continuaremos nossa série sobre a musicalidade na Umbanda. Fiquem com Deus!